Olá, irmãos, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero trazer uma revelação muito espiritual, muito importante, no livro de João 5, que fala que são 3 que testificam no céu e são 3 que testificam na terra. E eu quero decodificar essa mensagem porque há muita coisa que podemos aprender com essa passagem. Vamos lá então ler a primeira passagem? Essa passagem está aqui na parte da direita, que é o livro de Yohanan, ou seja, João 5. Vamos ler. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Eu tinha falado no vídeo passado, onde tem um casal, um virado para o outro, eu tinha lido um pouco sobre isso, e eu resolvi trazer aquela passagem de uma forma totalmente elaborada, completamente elucidada nesse vídeo, porque é muito importante entender isso aqui, tá? Eu tenho certeza que vai haver uma evolução no espiritual de cada um que está escutando esse vídeo, concernente a isso, a essa passagem, porque ela é extremamente espiritual, ela tem uma revelação muito grande que a gente vai junto ver com muita calma nesse banner que eu montei. Então vamos lá, então são 3 e estes 3 são um. Daqui a gente já começa a aprender uma coisa: não há trindade, não existe Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Não existe isso. Isso veio da igreja da Jezabel de hoje, que eu sempre estou falando. É importante falar que a igreja de Jezabel, sempre falar isso para as pessoas perceberem que a igreja católica é onde o espírito da Jezabel habita e aonde ela está abafando toda a verdade. Todas as revelações que tem nas escrituras sagradas está abafada na igreja de Jezabel, onde Jezabel morreu no passado, mas o espírito dela foi colocado nos dias de hoje, na igreja católica que está lá no Vaticano, na Basílica de São Pedro e tudo mais. Foi eles que tiraram os livros apócrifos, foram eles que tem todos esses escândalos aí de pedofilia, de morte demais, mataram os discípulos, enfim. Tudo isso, a igreja de Jezabel, ela que fez isso. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma coisa dizendo que é uma trindade, são 3 deuses. E a gente já tinha visto em vídeos passados que na Bíblia tem várias palavras falando Elohim. Elohim. O que é Elohim? São deuses. Deuses no plural. Sendo que o Criador é Ul-Hin. A letra U e a letra L na frente. Ul-Hin, que é um único Deus. Então, ou seja, sempre estão tentando colocar mais de um Deus que vive lá em cima, lá nos céus. Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 deuses. E várias igrejas hoje falam isso em programas, né, também. Programas de televisão evangélico falam sempre isso por falta de conhecimento. Por falta de sempre aprender basicamente com a teologia toda que já veio já da Igreja Católica também, tá? Na verdade, as outras igrejas evangélicas elas sempre estão copiando vamos dizer assim, a mãe de todas as igrejas, que é a Igreja Católica. Então, essa coisa de Pai, Filho e Espírito Santo sendo 3 deuses é satânico. Então, aqui a gente já começa a se libertar desse cativeiro, dessa coisa que prende o espírito das pessoas, as pessoas somente aprendem dessa forma. Então vamos lá de novo, olha só. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Com isso, eu basicamente posso dizer para vocês, se libertem a partir dessa pequena passagem e nunca mais coloque como se fosse 3 deuses na sua oração. Sempre fala mais ou menos assim: meu Deus, meu Pai, meu Criador, o Senhor que é único, os 3 são um, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são um, esses 3 testificam nos céus. Hoje eu sei que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Inclusive está escrito dessa forma. Entende? Então a oração já começa a ficar mais íntima. Você já começa a falar de uma forma íntima com o Criador. Porque o Criador ele quer isso. Ele quer o seu entendimento.
O Espírito Santo começando a falar com você, começando a te revelar as coisas, mas para isso precisamos nos desligar daquilo que nos foi ensinado durante muito tempo. Vamos lá. E continuando. E 3 são os que testificam na terra. Olha só, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam em quem? Com o de cima. Os 3 aqui de baixo, esses 3 testemunhos aqui embaixo, que testificam aqui embaixo, que é o Espírito, a água e o sangue, eles concordam com o que está lá em cima, que na verdade é 3. No caso ali a gente viu o Pai, a Palavra e o Espírito, né? E os 3 são um. E os 3 aqui de baixo, o Espírito, a água e o sangue, concordam com não concordam com 3 lá em cima. Deu para entender? Basicamente é isso, e agora a gente vai decodificar mais ainda essa linda passagem. Isso aqui é muito, muito espiritual. Continua prestando atenção aqui, que a gente vai ver agora no canto da esquerda. Olha só. Então vamos lá, olha só. O que testifica nos céus é o Pai, a Palavra e o Espírito, nessa sequência. Tá vendo, né? E embaixo, o que testifica na terra é o Espírito, a água e o sangue. Olha essa linha que divide o Espírito de cima e o Espírito de baixo. Você vê que no texto mostra que os 2 espíritos, eles se ligam. O espírito do Criador com o espírito dos homens. Esses 3 que testificam na terra, que concordam com o Criador lá em cima, você vê que o espírito do Criador, ele está colado, literalmente colado com o espírito nosso. Tá dando para entender como isso é espiritual, como isso é lindo. O Criador colocou numa sequência maravilhosa que o nome Yahushua se liga perfeitamente. Gente, o nome é extremamente importante. Sem um nome eu não poderia nem começar a falar nesse canal tantas coisas. Olha só, Yahushua, que está montado em cima, né? E embaixo também está montado. A gente tem Yahushua em cima e Yahushua embaixo. E a gente vê aqui, ó, vamos aqui para a parte da direita de novo, olha só. O Espírito, ele é o último, ó. O Pai, a Palavra, olha o último, o Espírito. Tá vendo? É isso aí. E 3 que testificam na terra, olha só. O Espírito, a água e o sangue, ó. O Espírito é primeiro. Então, o Espírito aqui, ó, eles estão colados na sequência. É o Espírito do Criador, esse é de azul, colado com o nosso Espírito. O Espírito do ser humano. E aqui a gente vai decodificar mais coisas. Isso aqui já é lindo. Isso aqui já é incrível. Isso já mostra o amor do nosso Criador por nós. Como ele teve esse carinho de deixar. O Espírito, no caso, é um entendimento. O Espírito, ele habita no nosso cérebro, na nossa cabeça. Na parte superior, na parte de cima do ser humano. Então, ele habita já para dar esse entendimento. É onde a gente raciocina. Por isso que Espírito Santo é um termo blasfemado. Mas a gente vai usar a palavra Espírito, mas na verdade é um entendimento do ser humano que está colado com o entendimento do Criador. Mas só que, infelizmente, nós preferimos escutar outros entendimentos. Entendimentos de pessoas que se dizem ungidos, de padres, pastores, de babalorixá, sei lá, o que for, gurus, e aí o Espírito do Criador, ele não consegue habitar no nosso espírito, aí fica só o nosso, entende? Então, a gente tem que entender e receber o Espírito do nosso Pai, e não de outra pessoa, de Buda, de budismo, enfim, de tudo isso que eu já falei. Então, vamos lá, olha só. Então, são 3 textos que ficam em cima. Eu botei um bonequinho aí que vocês podem ver, que é um só. E os 3 aqui embaixo, que simbolizam as 3 colheitas. Então, a gente vai começar a decodificar agora. Mas primeiro, vamos lá em cima de novo. Olha só. Aqui, ó. Iau, ele é o Pai, ó. São 3 textos que ficam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. O Pai seria Iau, o nosso Criador, o Todo-Poderoso. O cheio, todo-poderoso, cheio de poder, cheio de luz, não gerado por pai e mãe, sem genealogia, é muito grandioso com todos nós, assim como Abraham estava louvando o Criador. O Pai é Yahweh, não temos nenhuma dúvida. A palavra, que é o Shua, né, ele é literalmente Salvador, porque o Salvador disse que ele era a palavra. O que é a palavra, senão o verbo que se fez carne?
Ele não falou, eu sou o verbo que se... Perdão, foi Mateus que falou, dando testemunho do nosso Salvador. Mateus disse, o verbo se fez carne. E da onde veio o verbo? Foi quando foi quando o nosso Criador, lá no Gênesis, ele disse assim, haja luz, e houve a luz. E que luz é essa? Era o sol. E a gente viu lá no começo dessa série aqui que eu estou fazendo, do Livro do Universo, que quando o Criador falou haja luz, era o Salvador sendo já o Salvador desse mundo, que ele é a brilhante estrela da manhã. Então, foi o verbo, foi a palavra do nosso Criador sendo falada ali, lá naquele momento, na verdade, da criação do mundo, que o nosso Salvador veio ao mundo já simbolizando a brilhante estrela da manhã, como eu tinha falado, que é o sol, e brilhou e iluminou toda a treva. As trevas fugiram. Então ele é o verbo que se fez carne na época lá dos discípulos. Tá? Mas o nosso Salvador ele já existia. Enfim, então vamos lá. Então a palavra é literalmente o verbo. E quem é o verbo? O nosso Salvador. Continuando. E o entendimento é literalmente o entendimento que o Criador nos enviou através do seu Filho aqui na Terra, que esse entendimento foi espalhado por todos nós. E aí vamos falar sobre o Espírito Santo um pouco? Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é ficar falando rabalacheia, cantarianda, ficar fazendo essas coisas. Não tem nada a ver. O Espírito Santo ele é como se fosse um programa de computador dentro do seu cérebro, que você agora passa a olhar a vida de uma outra ótica. Não tem nada a ver de ficar falando essa loucura que foi inventado no meio, infelizmente. Eu não falo por chacota, por nada, mas é uma pena que as pessoas confundiram uma coisa tão sublime com uma loucura que foi criada por alguém. Eu tenho um estudo falando de onde começou essa história dessas línguas que falam aí, que não tem entendimento nenhum, que basicamente é um circo. Eu posso provar isso com um vídeo mais para frente, da onde veio isso. Mas enfim, não é o cenário agora. Mas o espírito é o entendimento. É você estar sabendo o que você vai fazer antes de você fazer. Por exemplo, tem muita gente que rouba, que não é ladrão, mas muita gente rouba. Vai na casa de alguém, pega alguma coisa, vai no supermercado e coloca alguma coisa no bolso. Poxa, mas o que é isso? Sim. Mas só que, na verdade, tem um entendimento dentro da cabeça que fica dizendo assim, olha, isso é errado. Você vai pagar por isso. Você pode usufruir disso que você está pegando agora, que a gente chama até de cleptomaníaco. Cleptomaníacos são pessoas que roubam sem necessidade, viram um vício. E a pessoa, por exemplo, esse é só um exemplo, tá? A pessoa, por exemplo, ela acaba se acostumando com aquele pecado, se acostumando com aquilo. E muitas pessoas que nem têm necessidade de fazer isso. E é um pecado. E aonde fica o Espírito, você me pergunta? Onde fica o Espírito Santo? Onde fica o entendimento? Fica latejando dentro da cabeça dessa pessoa. Eu duvido que qualquer pessoa que dá na cara de alguém, que xinga alguém, que rouba, que estrupa, que faz todas essas coisas, que não tem uma vozinha lá em si, lá na cabeça da pessoa. A não ser os filhos de Caim, como eu disse no vídeo passado. Os filhos de Caim são sangue frio, eles não têm o ouvido para ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita neles. Eu vou trazer um vídeo com muita calma, falando por que os narcisistas, psicopatas, os filhos de Caim, eles não têm salvação. Por exemplo, aquelas crianças que estavam zombando de Eliseu, que Eliseu falou para sair uma ursa e matar, eram crianças que já tinham a genealogia de Caim. Todas as pessoas que morreram, que o Criador mandou matar, os midianitas, os povos do Oriente, os filisteus, tudo isso que sempre zombavam da cara vamos dizer assim, da cara do Criador, das coisas do Criador, como Golias ficou dizendo lá que o Deus de Israel não existe e tudo mais. Todas essas pessoas, elas vinham da raça da serpente. E essa raça da serpente só vinha para dominar, para subjugar os mais fracos. Então o Criador trouxe nessa terra os heróis da fé. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, que matou muitas pessoas, mas não eram pessoas inocentes. Eram filhos da serpente. E todos esses filhos da serpente antes estavam matando os filhos de Adão.
estou voltando aqui para a gente entender bem o que são os pecados e por que o Espírito Santo não habita nesses povos. Porque a gente ainda parou aqui no momento do entendimento. Mas vamos voltar aqui, né, no que eu estou falando. Lá na época de Adão, depois que Adão viveu 930 anos, se eu não me engano, aí teve a geração de Sete, um dos filhos de Adão e Eva, depois que Abel morreu, e eles geraram filhos, e filhos assim de uma boa genealogia. Não tinham parte com a geração de Caim, com os filhos da serpente. Mas Caim teve filhos, e esses filhos viraram gigantes. Vieram anjos caídos também, coabitaram com as filhas de Caim, então viraram os titãs, gigantes de 60 quilômetros. Que eu vou trazer todo esse estudo também, já é o terceiro que eu falo que eu vou trazer, tá tudo guardado, que eu vou falar sobre os gigantes de silício e os gigantes, os titãs, que eles tinham basicamente 60 quilômetros. E tem fotos disso, eu vou trazer isso mais para frente. Então, é o seguinte, então os filhos de Caim, eles começaram a destruir, a matar os filhos de Sete. E aí o Criador foi e arrebatou Enoque, para Enoque começar a falar tudo o que vai acontecer, porque Enoque viu tudo, enfim. Então naquela época tinha um povo que estava matando o povo original que o Criador colocou nessa terra, que eram os filhos de Adão e Eva, não eram os filhos de Caim, depois que ele gerou. Tá? Então nesse momento, o que a gente está vivendo hoje, basicamente hoje, nos dias de hoje mesmo, é uma guerra de genealogia. E eu volto no próximo vídeo, falando dessa parte aqui de baixo, para o vídeo não ficar muito longo.